Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você já me conhece, Jailson Pereira, e hoje nós estamos novamente no nosso bate-papo com o JP. Hoje nós temos uma convidada mais do que especial. Ela, Milene Alencar, é escritora, é esposa, é mãe de 3 filhos, tem bastante conteúdo para a gente conversar. É uma mulher que trabalha e atua na área do empreendedorismo feminino, transformando a vida de outras mulheres por onde passa. Eu gostaria que vocês dessem as boas-vindas. E para você que nos acompanha pelo Instagram, comente o que é que você acha desse trabalho sobre empreendedorismo feminino. Para você que nos acompanha pelo YouTube e ainda não nos segue no canal, faz uma gentileza para a gente. Fortalece o nosso canal, assinando e seguindo. Compartilhe nosso conteúdo. Faça com que esse vídeo chegue em outras pessoas para que sejam abençoados pela palavra da nossa convidada de hoje, Milena Alencar. Milena, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jailson. Obrigada pela oportunidade de mostrar mais um pouquinho do meu trabalho. Milena, hoje você é casada, você tem 3 filhos, é isso? Isso, sou casada, tenho 3 filhos, sou natural de Petrolina e estou há 13 anos morando aqui em Araripina. Hoje você atua como mentora para mulheres, é isso? Seu público é totalmente feminino. Isso. Nessas mentorias e nesse trabalho que você desenvolve com mulheres e para mulheres, você sente essa transformação? Quando foi que despertou esse desejo? Como foi que começou essa sua trajetória como mentora para o empreendedorismo feminino? Então, Jailson, eu fui CLT há 15 anos. Trabalho em instituição financeira, mas não era aquilo que ardia no meu coração, né? Eu, de fato, achava que era o meu propósito. Mas aí, uma coisa que me despertou foi, de fato, a minha dor. Eu percebi que a minha dor era o início do meu propósito, em que eu poderia ajudar outras mulheres a superar o que de fato eu superei, né, através do término do meu casamento. Aquilo ali foi um insight para mim que eu pude, através da ideologia cristã, né, ter força, resiliência e também estudar mais essa parte de desenvolvimento pessoal. Foi aí que eu me apaixonei pelo desenvolvimento pessoal, fiz a formação em coach, né, hoje eu uso as ferramentas do coach para reprogramar crenças, que justamente essas crenças vêm limitando muitas mulheres a superar alguns desafios e também a alavancar seus resultados. Milena, quando você trata de dores, quando você trata desse mundo feminino, quais são os problemas assim que você enfrenta, que você percebe que tem mais profundidade, está mais enraizado e que talvez você, no papel de mentora, vai lhe dar um pouco, eu não diria trabalho, mas que vai exigir um pouco mais de seus conhecimentos para que você resgate essa autoestima dessa mulher, que você consiga transformar a vida dela realmente como ela merece estar. Quais são os motivos maiores? É relacionamentos amorosos, é financeiro, é social, é autoaceitação? Boa pergunta, Jailson. Muitas perguntam, né, sobre o pilar financeiro, mas quando eu faço o diagnóstico, que é totalmente gratuito, a primeira sessão, eu percebo que não tem nada a ver com financeiro, mas sim muitas vezes com a fragmentação de sua identidade. Muitas não sabem quem são, muitas não sabem para onde querem ir e às vezes não tem nada a ver com o que ela vem atrás. Às vezes é um problema conjugal também, né? E eu tenho recebido muitas mulheres, né, com esses problemas. E o resultado da mentoria é real. Eu costumo dizer que tem pessoas que com uma sessão experimental, Sim. ela já vira a chave da vida dela. Então, na verdade, não tem um padrão, né? Cada mulher tem um momento, cada mulher tem uma sensibilidade, e isso vai depender do trabalho que você faz e do tanto que essas mulheres também estão abertas a receber essa ajuda. Isso. Nesse momento em que você faz esse trabalho com elas, a gente está falando para uma audiência e eu tenho uma audiência muito grande, feminina, a minha pergunta, a minha dúvida, e aí é uma dúvida minha pessoal, quando você entra nesse campo, você tem uma resistência para que você faça essa ajuda ou todas realmente já vão abertas a receber as informações, receber essa ajuda e fazer realmente essa virada de chave, essa transformação na vida? Tem pessoas que têm uma certa resistência, principalmente para fazer alguns exercícios rotineiros. Tem pessoas que têm resistência para realmente mudar a mentalidade e criar novos hábitos. Mas com a sequência, né, das sessões, isso ali vai destravando, né, e ela vai percebendo que precisa mudar, porque ela é autorresponsável pela vida e pelas escolhas dela. Perfeito. Então não tem como ter novos resultados fazendo as mesmas coisas. Então é preciso, de fato, mudar para poder ter novos resultados. Quando você fala, Milena, em mudar, essa mudança ela é comportamental, ela é espiritual, é uma mudança de padrão, essa mudança ela passeia por todos esses campos da mulher.
Quando você fala em mudar, é mudança de rota ou é de campos específicos De início, a mudança tem que ser a mudança da mente. da mente? Tudo começa pela mudança da mente. Até a palavra de Deus fala sobre isso, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós precisamos renovar com a nossa mente, porque realmente existe um diálogo interno muito forte, né? Entre o bem e o mal. Então, se nós não colocarmos os nossos pensamentos no lugar, muitas vezes os pensamentos dominam, né? Pensamentos esses que muitas vezes levam à ansiedade, a uma depressão, a volta das feridas e dores, né, emocionais, voltando a certos vícios também emocionais, traumas que muitas pessoas viveram no passado, na infância, e isso ali a pessoa não sai. Então, o primeiro passo é renovar através da renovação da mente. E, consequentemente, vem a mudança de posicionamento, de comportamento, mudança de hábitos. Perfeito. Então, a sequência, né, ela é lógica. Primeiro, a mente e o fortalecimento do pilar espiritual. Eu imagino que você, na condição de mulher, você tenha essa sensibilidade maior para entender esse universo. E talvez até para adentrar nessas intimidades que são necessárias para fazer esse tipo de cura espiritual no sentido do psicológico mesmo, Isso. de fazer essa transformação. E a sensação que você tem hoje, porque, claro, uma mentora do seu nível, obviamente, precisa ser paga para receber essa consultoria, receber essa mentoria, Isso. essa orientação, e a gente fala já um pouquinho sobre isso. Mas a minha pergunta agora é, para você como mulher, porque você logo no início me falou que esteve um momento temporariamente separada do seu marido, Isso. e foi nesse momento que você precisou emocionalmente administrar o seu trabalho, a sua vida social, Isso. engolir verdadeiramente o choro e enfrentar a vida como estivesse tudo normal, para Isso. que você tivesse esse engrandecimento, esse amadurecimento e esse empoderamento feminino hoje que você transmite para outras mulheres. Quando você faz isso, qual o seu sentimento interno? Ele é mais pelo prazer financeiro de receber, ou você de algum modo se envolve com as suas mentoradas emocionalmente ao ponto de vibrar também pela mudança delas? Certeza. Eu costumo dizer sempre na primeira sessão experimental, né, na sessão de diagnóstico, que se não houver transformação, se ela não quiser fazer por onde, prefiro nem continuar. Né? Eu não estou interessada, né, logicamente, apenas no dinheiro, mas Sim, prefiro ter uma vida transformada que um dinheiro mal sucedido. entendi. Né? Então, assim, eu ajeito pessoas de toda forma, Sim, só não faz se não quiser. entendi. Né? Porque realmente as ferramentas têm cura, têm transformação, mas tem que ter também autorresponsabilidade e comprometimento. E talvez seja um dos principais aí, né? Que é esse desejo de querer realmente Isso. essa ajuda, essa transformação, para que tenha uma vida mais equilibrada Isso. nesse corpo como um todo. Hoje você consegue atender presencialmente, online, você atende na sua região, ou você já tem alguma mentorada de uma outra cidade, de um outro Tenho. estado? Graças a Deus eu tenho hoje mentoradas, né, do Ceará, Piauí. Estou negociando uma em São Paulo também. Atendo presencial e online, mas a maioria, né, das minhas mentoradas eu atendo online. Em relação ao financeiro, Milena, você acha que esse segmento de mentorias, né, de ajuda, ela é uma área promissora? A gente vê muitas pessoas aí hoje, inclusive, por exemplo, eu falo isso porque eu também trabalho nessa área, só que a minha área é geral, porque é para empresários, é para estruturar negócios, organizar essas questões mais de processos operacionais, realmente, e a gente sabe que é uma carência geral. Não é uma carência local. Essa carência, muitas vezes, a gente vê um empresário muito bem sucedido e quando você vai olhar os processos operacionais dele, não tem a validação que precisaria ter, não tem o rumo que deveria ter e a gente fica sem entender como é que alguém tão despreparado consegue chegar tão longe. Quando você vai fazer o estudo e a viabilidade do negócio, você percebe que tem alguns pontos que são muito ruins. Né? Eu já tive cliente de que tinha restaurante, que tinha lanchonete, e quando ele me chamou para fazer um trabalho com ele, a gente percebeu que em 5 dias após o diagnóstico, a gente percebeu que tinha que fechar rapidamente o restaurante, porque estava sendo o maior ralo dele. Com esse meu exemplo, o que eu quero lhe perguntar é o seguinte: quando você faz essa análise com suas mentoradas, quando você faz isso, já teve algum caso de você dizer assim, não, aqui não tem como resolver, por alguma razão, é
É um caso que você não consegue ajudar a pessoa? Já teve algum caso assim? Ainda não, Ainda não, né? ainda não. Então você considera que essa área ainda assim é uma área promissora, mesmo com tanta gente que faz um trabalho meia boca. Porque por que eu falei desse caso meu específico? Não preciso falar nome, obviamente, por uma questão ética, mas por que eu lhe pergunto isso? Porque a gente vê tantas pessoas despreparadas hoje vendendo curso, fazendo coisas na Que internet, não tem propriedade para falar sobre o não tem assunto, né? propriedade, não tem as dores que você passa, não arrastou as correntes como eu arrastei, não quebrou tantas vezes como eu quebrei, não passou por esse processo doloroso, e às vezes a pessoa não entende nem exatamente do que está falando. E por essa razão que eu estou lhe perguntando, né? Você acha que ainda assim é uma área promissora? É uma área promissora, mas eu dou uma dica. Procure realmente quem tem resultado. Nós somos o produto, então nós somos o resultado. Então, procure alguém que tenha expertise na área que você mais se identifica. Vou procurar um mentor financeiro. Então, estude como é a situação financeira daquela pessoa, se ela tem propriedade, expertise para falar sobre tal. Vou procurar um mentor de casais. Veja se ele é casado, se ele tem uma família, né, realmente estruturada dentro de sua casa. Então, assim, antes de você procurar alguém, procure o resultado dela, porque realmente vai influenciar muito. Sim. É muito fácil, muitas vezes, você falar, você ler um conteúdo, mas você não viver. Nós que somos cristãos, né, nós precisamos Sim. viver aquilo que pregamos, Muito porque bom. nós somos exemplo, né? Eu queria que você me falasse qual foi o sentimento que te levou a publicar esse livro contando a sua história e se desnudando, tirando essa capa do medo, da vergonha, para contar os traumas que você vivenciou. Era na intenção de ajudar outras mulheres? Isso. A nossa dor está relacionada com o nosso propósito, né? Como eu falei. E quando eu frequentei a plataforma de Pablo Marçal, realmente foi na intenção de Leandro ver outras viabilidades, se conectar. Quando ele me puxou, realmente ele me forjou para algo que eu não tinha Havia intenção de despertar. Então, eu digo que muitas vezes é preciso a gente sentar em novas mesas para ter novas ações e, assim, novos resultados. Então, eu creio que ali foi Deus me forjando para o caminho do meu propósito. Muito e sentando numa dessas mesas, né, umas amigas sempre estavam comentando que estava escrevendo seu livro, e aí elas falaram, por que você não escreve o seu? Você tem uma vivência tão bonita. E me veio já o título. Eu disse, poxa, eu posso falar, eu posso ser canal de bênção na vida de pessoas, eu posso ainda estar trabalhando esse pilar, né, da família, que família não é projeto falido, então eu creio que eu tenho uma barganha, eu sei o quanto Deus já transformou, o quanto Deus mudou o caráter do meu esposo, então eu posso testemunhar isso. E de fato, foi um momento de muita dor, porque meu esposo ainda era muito imaturo, muito menino, e realmente esse processo fez com que ele amadurecesse, né, tanto eu quanto ele, porque muitas vezes a gente quer a mudança do próximo, quando na verdade nós precisamos mudar. Sim. Internamente, tem muitas coisas que precisamos lapidar, né? E eu sempre estive no caminho da obediência, sempre fui aquela pessoa que sempre buscou ao Senhor, sempre agi conforme a vontade dele na minha vida e não mais a minha, e por um momento eu quis desistir, porque eu achava que desistir seria a melhor opção, né, de ter o novo como forma de recomeçar, de realmente seguir em frente, né, deixando para trás tudo que fosse velho, mas aí Deus me levou no meu futuro, né, Deus me levou, não lembro se foi de maneira imaginária ou se foi em sonho, mas eu não consegui enxergar o meu futuro. E a partir dessa visão que eu tive, tudo que ia acontecer após uma separação, foi quando eu disse, pai, eis-me aqui, então, mais uma vez, para fazer a tua vontade. Se realmente for para reatar esse casamento, que seja a tua boa mão, mas que traga ele transformado. E assim o Senhor fez, né? Assim houve essa restauração, e eu creio, de fé em fé, né? Essa transformação na vida do meu esposo, no nosso casamento, e tem ajudado muitas pessoas. Sim. E vai ajudar ainda mais. Sim. A gente acaba sendo, quando você passa por uma história como essa sua, não exatamente a minha, mas a sua, porque na verdade todo mundo tem uma história para contar.
talvez não seja a melhor, eu sempre digo isso. Talvez não seja a melhor, a mais ideal, mas todo mundo tem a sua história. O fato é que cada um sabe as dores que sente, cada um sabe as correntes que arrasta. O seu livro está lindo. Você fisicamente é uma mulher muito bonita e você por dentro também tem uma personalidade muito bonita. Obrigada. Seu esposo é um homem bonito, é um homem de um coração muito bom. Digo porque conheço e sei da luta e do trabalho dele. Eu acho que o seu trabalho é mais do que merecido ter sucesso, ter o reconhecimento. Eu vou apresentar mais um pouquinho aqui, né, o seu livro, Da Vergonha à Dupla Honra. Esse livro está sendo vendido aonde? Eu tenho alguns livros físicos na minha casa e também eu coloquei o digital no Amazon. Livro de Milena Alencar, Da Vergonha à Dupla Honra. Milena, o nosso papo está muito bom. Eu tenho algumas perguntas ainda para lhe fazer e eu queria saber de você. Quando foi que você percebeu que valia a pena brigar pelo seu casamento, lutar um pouco mais, amadurecer? Eu digo isso porque eu imagino que num relacionamento não só um erra. Quando um erra, o outro erra também, Isso. de algum modo. Quando foi que chegou essa maturidade sua? Assim, para você entender, não, Leandro, ele é um pouco vulnerável, mas eu também estou errado aqui em algum lugar, eu preciso corrigir isso. Chegou esse momento, ou foi assim, de forma natural, ou você teve essa autoanálise de perceber que também precisava se posicionar como mulher madura em algum momento? Eu já tinha tentado várias vezes, né? No entanto, que não tinha sido a primeira vez, Certo. né? Já tinha sido a terceira vez. Terceira vez. Né? Mas a primeira vez durou uma semana, a segunda vez 15 dias. Então isso é amor, não é mais teimosia, né? Isso já é amor. E assim, né, eu não sou de desistir, né? Eu fui ensinada a persistir, a ser perseverante, a realmente lutar. E assim, eu agradeço muito a minha mãe. Mas na terceira vez, eu disse, não, chega, não quero mais, eu vou seguir minha vida. E nesse momento de fraqueza, é onde tem pessoas que pegam sua mão. E assim, minha mãe, ela nunca aceitou, né? Então, por mais que eu tivesse desistido, ela estava de joelho dobrado no chão, orando por essa reconciliação. Então, eu creio que foi parte dela também, né? Onde Deus realmente quebrantou meu coração, porque eu já estava decidida, já tinha pago advogado. E aí, Deus clareou. Né, me levou nessa visão de futuro em que eu iria negociar meus filhos e algo que eu não queria negociar era a educação dos meus filhos. Quando eu pensei, né, em realmente a distância do pai, que eles não iam ter um pai presente, que não ia ter uma família presente, e eu disse, eu tô sendo altamente egoísta de pensar mais em mim do que neles. Então, foi até a conversa que eu disse, pai, se for para de fato meus filhos não ter sequela, eu renuncio o meu orgulho, que é onde realmente a gente Muito entra bonito. com orgulho, com vaidade, de mais uma vez não querer perdoar. Eu, de fato, tiro o meu orgulho, né? Tiro toda a minha vaidade em função dos meus filhos. Eu quero que eles venham ter uma família bem-sucedida, um pai presente. E se eu tivesse feito naquele momento, Jailson, eu tinha certeza que eu ia tirar isso na vida dos meus filhos. Esse aprendizado você leva para suas mentoradas. Certeza. Você leva para suas amigas. Uhum. E hoje você se sente mais segura, mais empoderada, mais firme. Hoje, verdadeiramente, você se sente uma mulher completa. Certeza. Hoje você está completa. Certeza. E é esse posicionamento que você leva para suas mentoradas. Levo. De renúncia, de aprendizado, de saber que precisa retroceder em alguns momentos. Isso. E quando chega certos momentos, né, de fala, né, que é necessário falar, dói. Elas choram, né, elas não querem ouvir, muitas não querem aceitar, mas existe essa percepção instantânea, né, em que elas vê e que realmente elas, poxa, a culpada sou eu preciso fazer diferente, porque meu esposo, ele é assim assado, mas porque eu trato assim, ele me trata dessa forma também. Então, existe a autoanálise. Então, a mentoria, né, justamente é uma forma de conduzir, direcionar mulheres mesmo, né, a viver em plenitude, em todos os pilares, e viver uma vida que realmente Deus tem determinado para as nossas vidas. Deus não tem filho escolhido, Deus tem filho obediente. Então, a obediência vai levar a recompensa e a desobediência vai gerar consequência em nossas vidas. Tá. Você hoje é cristã, evangélica, né? Você congrega no Verbo da Vida. Isso. E após isso, você conseguiu que Leandro lhe acompanhasse, de certa forma, a leitura bíblica, esse caminhar, essa busca, não vou dizer religiosa, mas essa busca pelo divino, pela espiritualidade. Você acha que
que também ajudou a abrandar o coração dele e ele perceber talvez uma outra percepção da vida que ele não via? Você acha que a sua obediência vou dizer na religião, mas no conhecimento bíblico contribuiu para que ele percebesse, sentisse isso no coração dele? Certeza. Deus é que é o responsável por tudo, né? Deus é que nos dá vida, nos dá posicionamento, nos dá força, graça, sabedoria para conduzir. E a mulher sábia, ela edifica a casa, a tola destrói. A mulher sábia, ela ganha o esposo no silêncio. Então, ele teve uma resistência quando eu bati de frente com ele, no início. Você tem que ir para a igreja, você tem que ser o exemplo, não sei o quê. Quando eu me calei, passei a realmente me posicionar mais em oração, joelho dobrado, foi quando as coisas começaram a se mover. Então, existe um tempo de semeadura, existe o tempo de colheita para cada semente. E eu creio que existe o tempo, né? Da mesma forma que teve o tempo para mim, tem um tempo para ele. Ele já está bem posicionado. Ele já é uma pessoa que realmente tem hábitos, né, de ler a Bíblia, de orar, de agradecer, de congregar, mas eu ainda vejo que Deus quer mais, sabe? E esse tempo vai chegar. Mas Deus só quer mais de quem pode oferecer mais, né? E justamente. Isso é fato. Leandro é um abençoado, com certeza vocês vão alcançar muitas graças ainda, né? E eu espero que verdadeiramente esse conhecimento de vocês, seu, enquanto mulher, enquanto mentora, enquanto alguém muito rica de conteúdo, né? E Leandro também como um homem bom, um homem de Deus, alguém que realmente tem uma proposta madura hoje, apesar das brincadeiras, porque ele tem um jeito mais lúdico de fazer o conteúdo dele. Não é o meu caso, porque eu sou um pouco mais formal, mas eu acredito que vocês ainda vão ser espelho para muitos casais. Eu desejo muito sucesso, não só para você, pela sua história, pelo seu talento, pela sua expertise, o seu desprendimento, pelo seu empreendedorismo feminino, por esse poder que você tem. Com essa calma, você transforma realmente muitas vidas, e eu desejo muito sucesso para você. Obrigada, tá bom? Eu acho que o caminho é esse. Eu gosto de conversar com pessoas que de fato têm esse conteúdo, que entendem a proposta desse bate-papo, porque esse bate-papo, Milena, ele não é apenas um conteúdo, mas é a revelação de talentos locais, de talentos que vêm com outras propostas, que a gente possa mostrar para o público, para a audiência de Araripina, do Brasil e por que não do mundo, que nós temos talentos. E quando eu falo talento, eu falo talentos no gerais. Que seja escritora como você, que seja escritor como eu, que seja radialista, que seja mentor, que seja um artesão, que seja qualquer profissional de qualquer área. Porque a gente sabe que nem sempre é fácil a gente aparecer. E quando eu digo aparecer, é reconhecimento mesmo. O reconhecimento ele é muito válido. Não que você precise do reconhecimento, mas o reconhecimento é o carimbo de que você foi aprovada pelas suas ideias, pela sua percepção, pelo seu posicionamento. E às vezes, até você chegar num ponto de montar um livro desse, eu digo porque o meu eu passei 1 ano escrevendo, porque eu escrevi de madrugada. O meu livro eu não tive como fazer organizadinho durante o dia, porque eu sempre fui muito ativo. Há quem diga até que eu sou meio doido. Eu costumo responder que eu não sou doido, porque eu sou muito avexado do juiz para ser doido. Então, muito legal a sua história. Eu acho que você vai ser espelho ainda para muita gente. Deus vai abençoar e abrir muitas portas para você, como já está abrindo. Eu queria saber de você, Milena, agora, qual é o próximo passo? O que é que você pensa em fazer? Quais são seus novos projetos? Como é que você está pensando em seguir com a sua carreira? Leandro cuida das academias, você ajuda ele de alguma forma, obviamente. Mas esse lado seu de escritora continua, esse lado seu de mentora, esse trabalho ele segue adiante? Qual o próximo passo? O que é que você pensa daqui para frente? Eu sou palestrante, trabalho muito com essa parte também de palestras. Atualmente também fico no setor administrativo, financeiro e também de treinamento das redes aqui de Pernambuco, da Academia Fitness. Com certeza, né, a mentoria, ela vai persistir, é algo que realmente eu descobri, né, o meu propósito de vida, né, realmente ajudar outras mulheres a viverem em plenitude. Estou aberta também a negociações, tem muitas propostas boas por aí, né, que a gente só conta a próxima, né, a gente conta os projetos, mas não conta de fato, né, o que vai acontecer ainda, porque está em andamento, mas vem muitas coisas por aí, né, esperando realmente Deus me guiar qual o próximo título do meu livro, que eu já
já quero escrever. Milena, eu queria encerrar o nosso bate-papo, mas antes disso, queria falar com a nossa audiência. Mais uma vez, lembrar você que nos segue pelo Instagram, que se você gostou do conteúdo, faz um comentário aí, bota só assim, gostei. A gente já vai saber que a gente está no caminho certo, para que eu possa trazer outras pessoas, outros conteúdos, outros empreendedores ou empreendedoras, pessoas realmente de valores, que tenham muito a contribuir, trazer para vocês conhecimento, trazer pautas que sejam legais, que sejam dentro da nossa realidade, que traga essa valorização, como o caso de Milena, que faz transformação de vidas, independente da localização. Então, para você que nos segue pelo Instagram, muito obrigado, comenta se você gostou do vídeo. E para você que nos segue pelo YouTube, faça a mesma coisa, comente, compartilhe, dê um joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, você está perdendo uma oportunidade única de ter conhecimentos maravilhosos e excepcionais, feitos com muito carinho para você, porque você sabe disso. Aqui tudo que a gente faz é pensando em você. Eu gostaria de agradecer a você, Milena, por ter aceito o convite para esse nosso bate-papo sobre empreendedorismo, mentoria. Foi muito bom, muito enriquecedor. Quero realmente lhe parabenizar verdadeiramente. Que Deus te abençoe, que abra grandes portas e que afaste de você tudo aquilo que não vai te servir. Quero deixar o espaço aberto agora para que você faça suas considerações finais, para que a gente termine com essa audiência maravilhosa. Obrigada, Jailson. Realmente é um trabalho muito bonito que você está fazendo aqui na cidade de Araripina, que possa ser levantado vários homens também com esse mesmo projeto, essa mesma proposta de levantar outras pessoas, porque o grande empresário é aquele que realmente pega na mão do outro e caminha junto, e não quer apenas crescer sozinho. Então você é essa pessoa que realmente cresce junto, que não tem distinção de pessoas, né, e que realmente faz a diferença. Então, Araripina está de parabéns pelo seu profissionalismo. Muito obrigado, pessoal. É isso. E se você quiser encontrar Milena, como é que você vai fazer? Deixa teu @ Milena. Deixa teus contatos. Quem sabe não vem aí uns contatos milionários para você. Meu Instagram é Milena S. Alencar. E meu contato eu passo quando vocês me adicionarem no Instagram, no direct. Melhor. Pessoal, é isso. Agradeço a vocês pela audiência e até o próximo bate-papo com o JP.